Vamos falar agora de máximos e mínimos de uma função quadrática. Bom, funções quadráticas têm máximos e mínimos, funções lineares não. Por que função quadrática tem máximo e mínimo? Bom, vamos olhar para o gráfico da função quadrática, tá? Então, o gráfico da função quadrática é assim o comportamento geral. Quando A é maior do que zero, tá? A é positivo, para a equação y igual a x² mais bx mais c, a gente tem que a boca da função é para cima, ou seja, concavidade positiva. Qual o comportamento da função? Primeiro ela é decrescente, então ela vem descendo, está descendo. Ela atinge um ponto e passa a crescer. Este ponto é um ponto especial, ele é chamado de vértice, vértice da parábola. Para este caso específico, para esse exemplo específico, quando A é positivo, esse vértice aqui a gente pode olhar claramente, ele é um ponto de mínimo, tá? Mínimo. E quando o A é negativo, a concavidade da função é para baixo, ó, essa carinha da função. Então, como a carinha da função é para baixo, a função primeiro ela é crescente e depois ela é decrescente, começa a diminuir, tá? Crescente porque sobe, decrescente porque desce. Este aqui é o vértice, esse aqui é um ponto de máximo. O que acontece no vértice? No vértice a função troca de comportamento, né? Ela passa a ser, neste caso aqui, decrescente para crescente, e aqui ela é crescente e se torna decrescente, tá bem? Qual outra propriedade interessante que tem no vértice aqui, ó? Então no vértice, se você olhar bem, se você passar um eixo aqui, ó, você vai ver que o vértice ele funciona como se fosse um espelho para cada lado do meu gráfico. Então, se você fosse isso aqui um espelho, o lado de lá é exatamente simétrico em relação a este lado aqui, ó. Os dois lados são simétricos pelo vértice, tá? Tanto para o caso positivo quanto para o caso negativo. É a pergunta, professor, como é que a gente encontra o valor deste x de vértice? Bom, aqui tem a conta feita, bonitinha. Tá bonitinho? Não, eu apresentei só o x de vértice, que é menos b sobre 2a. A gente pode tentar deduzir qual o valor do x do vértice de modo um pouquinho mais específico, né? Então, por exemplo, suponha que nesse exemplo aqui não tem raiz a função, ó. Ela não cortou o eixo x. Mas se ela tivesse raiz, como é que seria? Então, se ela tivesse raiz, seria uma coisa assim, ó. Ela cortaria o eixo x. Deixa eu fazer um desenho um pouco melhor aqui, tá? Então, corta o eixo x em dois pontos, num ponto x1, num ponto x2. O vértice está exatamente no meio do caminho entre x1 e x2, tá certo? Bom, então o que acontece? O x do vértice vai ser a média entre x1 e x2, ó. Então, x1 mais x2 dividido por 2. Quem é x1? x1 é menos b sobre 2a menos raiz de delta. Quem é o x2? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, como é média, tudo dividido por 2. Vamos fazer a continha aí em cima aí. Ó, o mínimo é igual, então a gente tira em evidência 2a, então vai ficar menos b menos raiz de delta, menos b mais raiz de delta, isso tudo ainda dividido por 2. Esse com esse cancela, porque tem densidade diferente, menos b com menos b fica mais b, né? Então fica menos 2b por causa do sinal. Aqui 2a e aqui dividido por 2. Como é que a gente faz essa conta? Bom, a fração de cima é esta, a fração de baixo é esta aqui, como se tivesse 1 aqui, tá? Esse 2 com esse 2 eu posso cancelar, com esse aqui não, tá? Mas esse 2 com esse 2 eu posso cancelar, porque é a mesma fração, vai ficar menos b sobre a dividido por 2. Como é que a gente faz essa conta? Então, é fração dividido por fração, conserva de cima, multiplica de baixo invertido, ó, como se tivesse um 1 aqui. Então, fica menos b sobre 2a. Então, o valor do vértice é menos b sobre 2a. O valor do x do vértice, né? A coordenada x. E a coordenada y? Como é que a gente descobre a coordenada y? A gente pode pegar este valor do x de vértice e jogar na expressão y igual a x² mais bx mais c.
Então, se você colocar este valor aqui no lugar do x, você vai achar o valor do y do vértice, ou seja, esta coordenada aqui, ó. Tá bem? Bom, então no lugar do x a gente coloca menos b sobre 2a. No lugar do y a gente coloca no lugar do outro x, né, desse x, menos b sobre 2a. No lugar do outro x, menos b sobre 2a, mais c. Fazendo a continha, ajustando a conta, a gente chega nisso aqui. Isso aqui é exatamente menos delta, que é o discriminante ou determinante. Então, o valor do y do vértice é menos delta sobre 4a. Professor, preciso decorar esse valor? Não, não precisa. Então, se você achar o x do vértice, para achar o y do vértice, basta substituir o valor de x na expressão que você encontra o valor de y. Tá bem? Então, a gente pode ter máximos ou mínimos dependendo do sinal de A. Se o A for negativo, a gente vai ter máximo. Quando o A é positivo, a gente tem pontos de mínimo. Tá bem? Vamos fazer um exemplo aí, um exemplo específico, então vamos lá. Suponha que um objeto é lançado para cima a partir do solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. A altura do objeto em relação ao tempo t é modelada pela função quadrática h de t igual a menos 5 t ao quadrado mais 20t mais 2. Ó, o a é negativo, por isso eu vou achar o ponto de máximo. Determine o tempo em que o objeto atinge a altura máxima. O tempo em que o objeto atinge a altura máxima é o valor do t do vértice. Tá? Então, o valor do tempo, o tempo é coordenada aqui como se fosse x, e o h como se fosse meu y, lá nas minhas expressões, tá? O t é minha variável independente e o h é a variável dependente. Então, como é que eu acho o t do vértice? É só jogar na fórmula, menos b sobre 2a. O b é 20. Então, 20. O a é menos 5, o sinal vai junto. Então, é 2 vezes menos 5, então vai ficar menos 20 em cima, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos com menos vai ficar mais, 20 por 10 dá 2, então 2 segundos. O tempo em que a altura é máxima é 2 segundos. Agora a pergunta é, e a altura máxima? Não pediu, mas a gente pode fazer também. Então qual que é a altura máxima? Como é que você descobre? Preciso jogar na fórmula? Não. Use a própria expressão aqui, ó. O que você faz? No lugar do t, você coloca o valor de 2. Então vai ficar menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 20 vezes 2, mais 2. Menos 5 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então aqui vai ficar menos 20. 20 vezes 2 dá 40, mais 2. Então vai ficar menos 20 mais 40, mais 2, dá 22 metros. Uma dica aqui, o seguinte, quando você somar este valor mais este valor aqui para o y do vértice, é a mesma coisa que a metade deste valor, a soma desses dois termos aqui, ó. Menos 20 mais 40 dá quanto? Dá 20. Mais 2, 22. Um outro exemplo, vamos lá. Uma fábrica fabrica e vende carrinhos. A relação entre o preço P em reais e a quantidade demandada em milhares de carrinhos por semana é modelado pela função P, tá certo? Que é o preço. Aqui é o valor dos carrinhos, né? O que a quantidade de carrinhos, onde PQ são em milhares de reais. Determine a quantidade que maximiza o lucro, tá bem? Na verdade, seria a quantidade que maximiza o preço, né? Porque o P aqui é a função P. Então, qual a quantidade que maximiza o preço? Então, vamos colocar aqui, ó, preço. Tá? Então, preço. Bom, como é que a gente faz isso aqui? A quantidade que maximiza o preço vai ser exatamente o Q do vértice. A mesma coisa, tá? Ó, valor do A menos 2
negativo, então vai ser um ponto de máximo. Então a fórmula vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Então vai ficar no lugar do b 30. No lugar do a, menos 2. Então vai ficar menos 30, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 30 sobre menos 4 dá 0,5. O quê? Milhares de carrinhos. Lembra que o que está em milhares? Então, se você achou 7, vai ser 7 milhares. Se você achou 10, 10 milhares. Aqui a gente achou 7,5, vai ser 7,5 milhares. Tá? Então, a grosso modo, 7,5 milhares é a mesma coisa que 7.500, se você quiser pôr uma linguagem melhor. Então, 7.500 maximizam o preço. Tá? Então, o preço máximo, não é lucro, o preço máximo vai ser o quê? Então você coloca no lugar do que aqui, coloca 7,5. Então vai ficar menos 2 vezes 7,5 ao quadrado, mais 30 vezes 7,5, mais 100. Lembra que eu falei, ó, quando eu somar isto mais isso, vai ser a metade deste valor vezes esse. Isso vezes isso dá 225. Este vezes esse deu menos 112,5. Está vendo que esse valor é exatamente a metade que está aqui? Então, quando você somar esse com esse, vai dar 112,5 mais 100, 212,5 milhares de reais. Tá? Se você quiser passar para real aí, vai ficar o quê? Vai ficar 212.500 reais. Tá? Uma outra utilidade da minha de achar o vértice é o seguinte: como a minha função fica bastante simétrica, nessa função do segundo grau fica bastante simétrica no vértice, a gente utiliza ela para desenhar o gráfico. Tá? Então, se eu achar o x do vértice, fica muito fácil eu fazer o gráfico da minha função. Por quê? Olha, vamos fazer o gráfico desta aqui. Como é que eu faço o gráfico desta aqui? Então, eu venho aqui e marco o x do vértice. O x do vértice aqui vai ser 2 e 22. Então, a coordenada x é 2 e a coordenada y, 22. Aí, eu pego um ponto antes do x do vértice e um ponto depois do x do vértice. Se você tiver encontrado as raízes, você pode usar as raízes como esses pontos aí. Aqui eu não vou usar as raízes como esses pontos, porque eu não achei as raízes. Eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu vou chutar um valor à esquerda e um valor à direita. Por exemplo, posso chutar o valor 1 aqui. Então, quanto que dá o h de 1? O h de 1 vai ficar menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 20 vezes 1 mais 2. Vai ficar menos 5 mais 20 mais 2, que vai dar 17. Então, mais ou menos aqui, ó. 17. Se você chutar um valor para lá, coloca a mesma distância que você forneceu para este valor. Aqui era 1, põe para lá um 3. Por quê? Porque a altura em 3 vai ser exatamente igual, por simetria. Você nem precisa fazer a conta. Se quiser fazer a conta, vai ficar menos 5 vezes 3 ao quadrado, mais 20 vezes 3, mais 2. Aqui vai ficar 9 vezes, 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 5 dá menos 45. Aqui mais 60, mais 2, ó, deu 17 também. Nem precisava fazer isso. Como é que é o gráfico? Olha lá, o gráfico é assim, ó. O posto do gráfico é assim. Se você encontrar as raízes, beleza, você marca o vértice e as duas raízes. Se você não encontrar, faz desse jeito que o gráfico fica bonito, tá bom? Valeu!